Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Secretaria de Estado da Administração do Rio Grande do Norte, a CADRN, no cargo de Agente Administrativo Previdenciário, na aula de Legislação Estadual Específica. Este conteúdo é muito estratégico porque o trabalho previdenciário no Estado depende diretamente de três pilares: a Constituição Estadual, que dá a moldura do Estado e dos direitos; o Estatuto dos Servidores, que regula a vida funcional; e a legislação previdenciária estadual, que organiza o regime próprio, a gestão, a concessão e a manutenção de benefícios. A forma mais segura de estudar é entender o papel de cada norma e o tipo de questão que ela costuma gerar. A Constituição Estadual normalmente cai em conceitos de organização do Estado, dos poderes e de direitos e garantias, inclusive regras gerais de administração pública. O Estatuto do Servidor cai em direitos, deveres, provimento, vacância, licenças, responsabilidade e processo disciplinar. E as leis previdenciárias do RN caem em estrutura do regime próprio, gestão do órgão previdenciário, regras gerais de benefícios e princípios como o equilíbrio financeiro e atuarial. Vamos começar pela Constituição Estadual do RN, de 1989. A Constituição Estadual é a lei fundamental do Estado do Rio Grande do Norte. Ela organiza o Estado, define como funcionam os poderes executivo, legislativo e judiciário, estabelece regras gerais de administração pública, finanças, controle e direitos. Em prova, o mais importante é saber que a Constituição Estadual não pode contrariar a Constituição Federal. Ela detalha e adapta, no plano estadual, aquilo que a Constituição Federal permite, organizando as instituições estaduais e assegurando direitos. Quando a Constituição Estadual fala sobre os poderes, ela estrutura a lógica da separação e harmonia entre executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, chefiado pelo governador, executa políticas públicas e administra a máquina estadual. O legislativo, exercido pela Assembleia Legislativa, cria leis estaduais, fiscaliza o executivo e participa da aprovação de orçamento e de outras matérias relevantes. O judiciário, no âmbito estadual, organiza a justiça estadual e exerce a função jurisdicional. Em questões, a banca pode cobrar funções típicas, legislar e fiscalizar no legislativo, administrar e executar no executivo, julgar no judiciário. Também pode aparecer o papel de instituições essenciais à justiça e ao controle, como o Ministério Público e Tribunal de Contas, quando a Constituição Estadual disciplina sua organização e atribuições dentro do modelo constitucional. Na parte de administração pública, a Constituição Estadual normalmente reproduz os princípios que regem o serviço público: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de regras de acesso por concurso, estabilidade e responsabilidades. Para o agente administrativo previdenciário, isso se conecta diretamente ao seu cotidiano. Concessão de benefício exige legalidade estrita, porque envolve dinheiro público e direitos individuais. A decisão deve ser motivada, impessoal e registrada, e o processo deve garantir transparência e rastreabilidade. Outro ponto importante é que a Constituição Estadual trata de direitos e garantias e de políticas públicas, e geralmente traz dispositivos sobre servidores públicos e previdência. Mesmo que os detalhes de aposentadoria e pensão sejam muito influenciados pela Constituição Federal e suas reformas, a Constituição Estadual é a base local que organiza como o Estado internaliza essas regras, e como estrutura seu regime próprio. Em prova, o examinador pode exigir que você reconheça que previdência de servidor estatutário é matéria do regime próprio e que deve seguir parâmetros constitucionais, especialmente os do artigo 40 da Constituição Federal, com adaptações autorizadas. Agora vamos para o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do RN, a Lei Complementar número 122 de 1994. Esse estatuto regula o regime jurídico dos servidores estaduais civis, ou seja, organiza a relação entre servidor e administração, ingresso, desenvolvimento funcional, direitos, vantagens, deveres, proibições, responsabilidades e penalidades. A primeira parte que costuma cair é o provimento e a vacância.
Provimento é a forma de ingresso ou de preenchimento de cargo público. E envolve, como regra, nomeação após concurso para cargo efetivo. Também aparecem conceitos como posse e exercício. Posse é o ato formal de investir o servidor no cargo, geralmente com assinatura e apresentação de documentos. Exercício é o efetivo início das atividades. A banca gosta de cobrar diferença entre nomeação, posse e exercício e também as consequências de prazos, quando previstos. Vacância é quando o cargo fica vago, por motivos como exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e outras hipóteses previstas. Em termos de prova, a lógica é: provimento preenche, vacância desocupa. E isso importa porque o setor previdenciário lida com eventos como aposentadoria e pensão, que têm reflexo na situação funcional e na folha. O Estatuto também aborda estágio probatório e estabilidade, que são temas clássicos. Estágio probatório é o período inicial em que a administração avalia se o servidor tem aptidão e desempenho para o cargo. Estabilidade é uma garantia do servidor efetivo após cumprir requisitos constitucionais e legais, e não significa impunidade. Significa proteção contra desligamento arbitrário, mantendo a possibilidade de responsabilização por processo legal e hipóteses específicas. Outro bloco muito cobrado são os direitos e vantagens. Aqui entram remuneração e possíveis adicionais e gratificações, conforme a lei. Em prova, o mais importante é entender o conceito de remuneração e a ideia de que vantagens só existem quando previstas em lei, não por acordo informal. Também aparecem férias, licenças e afastamentos. Licenças costumam ser cobradas em diferenciações: licença para tratamento de saúde, licença maternidade e paternidade, licenças por motivo de doença em pessoa da família, licenças para acompanhar cônjuge, para serviço militar, para atividade política, para capacitação, entre outras que podem existir conforme o Estatuto Estadual. O ponto para concurso é reconhecer que licenças têm requisitos, prazos e efeitos na vida funcional. E algumas impactam contagem de tempo e contribuição previdenciária, dependendo do regime e da legislação aplicável. Um tema fundamental do Estatuto são deveres, proibições e responsabilidades. Deveres do servidor incluem assiduidade, pontualidade, urbanidade, zelo pelo patrimônio público, sigilo quando devido, cumprimento de ordens legais e dedicação às atribuições. Proibições incluem usar o cargo para obter vantagem, agir com favorecimento, receber presentes indevidos, revelar informações sigilosas e outras condutas incompatíveis com a moralidade administrativa. Para o agente previdenciário, isso tem peso extra porque a área previdenciária é sensível a fraudes e tentativas de atalho. A banca pode colocar situações como um conhecido pede prioridade sem critério ou pede acesso a processo de terceiro, e a resposta correta é seguir fluxo formal, impessoalidade e sigilo. Responsabilidade do servidor pode ser civil, administrativa e penal. A responsabilidade administrativa costuma ser a mais cobrada no Estatuto, por envolver o processo disciplinar e penalidades. Penalidades tipicamente incluem advertência, suspensão, demissão e outras medidas previstas. O que cai muito é a ideia de devido processo. Não se pune sem processo, sem contraditório e ampla defesa, com apuração formal e decisão motivada. Também cai a distinção entre sindicância e processo administrativo disciplinar, quando o Estatuto prevê esses instrumentos: sindicância como apuração preliminar e pede como processo formal para penalidades mais graves, conforme o caso. Agora vamos para a legislação previdenciária estadual do RN, começando pela Lei nº 2.728, 1962 e suas alterações. Essa é uma lei histórica do Estado, ligada à organização do sistema previdenciário dos servidores e à estrutura institucional que administra benefícios. Em questões, leis mais antigas aparecem para cobrar a criação e o papel da entidade previdenciária estadual, bem como a evolução do modelo de previdência do servidor. O ponto que você deve ter claro é que o Estado desenvolveu uma estrutura própria para gerir previdência de seus servidores, e que essa estrutura foi sendo atualizada por reformas constitucionais e leis complementares posteriores. Na lógica previdenciária, o que a banca quer que você entenda é o conceito de regime próprio de previdência social,
o RPPS. O RPPS é o regime de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo, com regras constitucionais e gestão específica. Ele se diferencia do RGPS, o regime geral, que é o regime dos trabalhadores da iniciativa privada e de outros segurados, administrado pelo INSS. Como agente previdenciário, você precisa saber identificar a qual regime a pessoa pertence, porque isso define regras de benefício, forma de contribuição e processos. Chegamos então à Lei Complementar Estadual número 308, de 2005, e suas alterações. Uma lei complementar previdenciária, em regra, aparece como instrumento de reorganização do regime próprio, buscando adequar o Estado às reformas previdenciárias e às exigências de equilíbrio financeiro e atuarial. Em concursos, esse tipo de norma costuma ser cobrada em aspectos como estrutura de gestão do regime, fontes de custeio, regras de contribuição, organização de fundos e critérios de sustentabilidade. Um ponto recorrente em legislação previdenciária moderna é a preocupação com o equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro é a capacidade de pagar benefícios no curto prazo com receitas do regime. Equilíbrio atuarial é a sustentabilidade no longo prazo, considerando projeção de contribuições e despesas futuras. Em prova, isso aparece em linguagem de responsabilidade, sustentabilidade e planejamento. Também é comum haver regras sobre segregação de massas ou organização de fundos previdenciários e financeiros para administrar grupos diferentes de segurados conforme regras de transição e datas de ingresso. Mas, para responder questões, você deve sempre se guiar pelo texto legal específico do RN, sem presumir percentuais ou datas sem confirmação. Outra parte típica dessas leis é definir quem são os segurados do regime e quem são os beneficiários, além de disciplinar benefícios como aposentadorias e pensões, dentro dos limites constitucionais. Mesmo quando a Constituição Federal determina a estrutura geral, a lei estadual estabelece procedimentos, como instruir processo, quais documentos exigir, como comprovar tempo, como lidar com a averbação, como revisar benefícios, como tratar acumulações e como operacionalizar pagamento e recadastramentos. Em questões para agente administrativo, a banca tende a focar nesses mecanismos e na estrutura organizacional do sistema, porque isso é diretamente ligado ao trabalho administrativo. Agora vamos para a Emenda Constitucional Estadual, número 20 e suas alterações. Emenda Constitucional Estadual é uma norma que altera a Constituição do Estado. Quando ela trata de previdência, normalmente é para adequar o texto estadual às reformas nacionais e às mudanças constitucionais que impactam o regime próprio. A previdência do servidor é matéria fortemente constitucionalizada no Brasil. Então, reformas federais repercutem nos estados, que precisam ajustar seus textos e regulamentações. Em prova, a emenda constitucional estadual pode ser cobrada em conceitos e diretrizes, como alteração de critérios gerais de aposentadoria, regras de transição, organização do regime próprio e compatibilização com a Constituição Federal. O que você precisa fixar é a lógica. A emenda muda o nível constitucional das regras, e depois leis complementares e regulamentos detalham procedimentos. Quando a banca pergunta qual norma organiza a previdência em nível superior, a resposta é Constituição Federal e Constituição Estadual. Com suas emendas, definem a estrutura. As leis complementares e leis ordinárias regulamentam. Agora, para conectar tudo ao trabalho do agente administrativo previdenciário, você deve enxergar como essas normas se transformam em rotina. A Constituição Estadual dá o desenho do Estado e os princípios de atuação. O Estatuto do Servidor define vida funcional, deveres, licenças, responsabilidades e eventos que impactam tempo de serviço e situação do servidor. A legislação previdenciária define o regime próprio, sua gestão e o modo como benefícios são concedidos e mantidos. Na prática administrativa, isso aparece em processos como aposentadoria e pensão. O processo exige conferência de documentos pessoais, vida funcional, certidões e registros de tempo, além de análise de requisitos conforme regra aplicável. Também aparecem atos de revisão e auditoria, porque benefícios públicos precisam de controle. E aparecem rotinas de atendimento ao segurado e ao dependente, sempre com impessoalidade,
sigilo e orientação clara. Um erro comum, que vira pegadinha em prova, é confundir direito do servidor com o favor do setor. Na Previdência Pública, tudo é ato vinculado à lei. Se a pessoa preenche requisitos, tem direito. Se não preenche, não pode haver jeitinho, porque isso gera ilegalidade e responsabilização. Para fechar, o seu estudo deve seguir um método simples. Primeiro, entenda o papel de cada norma. Segundo, estude os conceitos que se repetem: servidor efetivo, regime jurídico, provimento e vacância, deveres e responsabilidades, RPPS, segurado e dependente, equilíbrio financeiro e atuarial, processo administrativo e controle. Terceiro, treine questões lembrando sempre que o setor previdenciário é área de alta formalidade, documentação, prazos, registro, motivação e conformidade. É isso que a banca quer medir quando escolhe esse conteúdo para o cargo.